Boa tarde a todas. Hoje a gente vai ter aí a nossa penúltima aula, né, sobre os sistemas. Hoje a gente vai estar falando sobre o sistema imunológico e o nosso trabalhinho, ele é referente ao sistema neurológico, que não vai ser possível a gente ter, né, assim, mais específico. E aí na segunda a gente vai falar sobre o sistema tegumentar e esquelético e na terça a gente finaliza com a questão do processo de morte, né, de morrer, os tipos de óbitos, os cuidados, né, pós-morte. Vocês estão me escutando bem? Sim, eu tô. Então tá ótimo. Então vamos lá. O que é o sistema imunológico, né? É o nosso sistema aí de defesa, né, também chamado de sistema imune. Vai ser aí o sistema que vai estar agindo, né, quando qualquer substância considerada estranha quiser ter acesso aí aos nossos órgãos, né, o nosso organismo. E aí essas substâncias estranhas, né, elas podem ser infecções, né, ali inflamações, né, bactérias, fungos, parasitas, até mesmo, né, células cancerígenas. E muitas das vezes também pode estar ocorrendo o que a gente chama de doenças autoimunes, que é quando... Só um pouquinho. Cadê? Então, como eu falava, né? Repetindo, o nosso sistema imunológico, né, ele serve aí como defesa do nosso corpo, ali para substâncias estranhas, né, que tentam adentrar o nosso organismo. E aí alguma delas que a gente pode citar, né, são os fungos, as bactérias, os parasitas. A gente vai ter também, né, as células cancerígenas e células que não são estranhas, mas que o nosso corpo tem como estranha e ele começa a contra-atacar as próprias células, né, ali do corpo, e a gente vai ter algumas patologias referentes a esse processo, que são as doenças que a gente chama de doenças autoimunes, né, que são doenças causadas pelo nosso próprio sistema imunológico. E aqui, né, a gente está relembrando aqui as defesas do corpo, né? Nós temos a pele, né, que serve aí como a nossa capa, né, nossa membrana aí protetora, os pelos e o muco do nariz, que a gente comentou quando estava falando do sistema respiratório, né, que vai ter ali o processo, né, da filtragem, das impurezas, né, e também do corpo estranho, né, que queira adentrar ali a nossa narina. As lágrimas, né, também fazem parte aí dessa defesa, né, o ácido clorídrico no suco gástrico, e aí a gente vai ter aí vários mecanismos, né, de defesas no nosso organismo. E o sistema imunológico, ele é um dos principais, né, combatentes aí de defesa do nosso organismo. E como a gente falou lá em sistema hematológico, a gente tem os glóbulos brancos, que são aí compostos, né, pelos leucócitos, que vai ser essa linha de frente formadora aí dessa linha de defesa. Então, como a gente já comentou algumas vezes, né, um sistema ele vai se complementando com o outro, né, por isso que é importante que a gente veja, né, aí a maior parte dos sistemas. Então, os leucócitos, como a gente viu, a maioria das nossas células, né, de defesa, elas são produzidas na medula óssea. E os leucócitos, né, não seria diferente, eles são produzidos ali na medula óssea vermelha. E uma menor parte é produzida em outros órgãos, como o baço e as torcilas palatinas, né, que são aí as amígdalas. E aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês de algumas, né, dessas células que são aí da nossa defesa, né, que fazem parte do sistema imunológico. Então a gente vai ter, como é que eu posso falar? Quando a gente fala de leucócito, a gente está falando assim de um nome genérico, né? Assim, o leucócito, a gente chama de leucócito, né, que são ali os glóbulos brancos, que vão fazer parte aí, né, da nossa defesa.
Só que dentro aí desses leucócitos, a gente vai ter várias linhas, né, de células que vão estar fazendo esse trabalho. E aí a gente vai ter o linfócito T, né, linfócito T CD4+, que esse linfócito ele é o que vai informar ao linfócito T CD8+, que há um agente, né, invasor, que há ali uma substância estranha adentrando, né, as células. E aí o linfócito T CD4+, né, que é esse aqui de cima, e o linfócito T CD8+, eles são, né, como a gente falou, produzidos na medula óssea, porém o amadurecimento deles se dá no timo, né? Que lembra que a gente falou, né, sobre lá no sistema endócrino, sobre a tireoide, né? Então, ele é amadurecido aqui no timo. Então, o que o linfócito T CD4+ faz? Qual que é a função dele? É informar que há, né, ali um agente invasor, e a gente vai estar chamando esses invasores de antígenos, tá? Então, né, adentrou ali uma bactéria, né, um fungo, também ali, vamos ver, teve ali um processo, né, um corte, vai estar acontecendo todo esse processo de informação. Então, o linfócito T CD4+, ele, né, recebe a informação e ele repassa a informação para o linfócito T CD8+. E esse linfócito CD8+, ele é chamado também aí de células assim, agressoras, né? Células assim, de ataque. Elas vão ali diretamente até a bactéria, destruir ela. E já enquanto aqui, quando a gente estiver falando, né, dos linfócitos B, eles é um linfócito que ele é produzido também, né, pela medula óssea, e o seu amadurecimento também se dá na medula óssea, né? Os principais que a gente vai estar falando hoje, né, do linfócito T e do linfócito B. Já que a célula NK, que também é conhecida como natural killer, ela é uma exterminadora natural. Então a gente quase não vai estar, né, falando dela, mas é importante que a gente saiba que ela existe. E a gente também tem a célula dendrítica, né, que elas também são semelhantes às células do sistema nervoso. E ela é comparada aí a uma estrelinha. E ela faz o processo de fagocitose, né? Esse processo de fagocitose é ali quando a célula ela vai e ela destrói, né? Ela, como que ela comesse, né, ali as bactérias. É a forma dela destruir aí esse invasor. E aí ela tá tanto no sangue quanto nos tecidos, né? Só que ela sozinha não é suficiente para ali combater, né, uma bactéria, né, seja qual for o invasor. E também na medula óssea a gente vai ter tanto células linfóides, que é essas aqui que a gente está comentando, e aí eu não coloquei aqui a imagem, mas também a gente vai ter outras células, tá? E aí falamos aqui, né, da NK, ok. Aí aqui a gente vai ter os leucócitos agranulócitos. O que são esses leucócitos agranulócitos? Que eles não têm os granulócitos que são essas bolinhas aqui, ó, vocês estão vendo? Esses daqui já são granulócitos, são leucócitos granulócitos, né? Que é esse que tem essas bolinhas, vocês estão vendo? Ó, esse daqui do macrófago também, do monócito. E aí, eu vou estar falando como que ocorre, né, esse processo aí de defesa. Então, a gente vai ter aqui, né, uma bactéria que vai estar adentrando, né, no tecido. E aí, a gente vai ter o macrófago que vai identificar a entrada dessa bactéria. Lembrando que o macrófago, ele fica, né, no sangue, né, e ali nos vasos sanguíneos. Então, quando ele está nos vasos sanguíneos, ele é chamado de monócito. E só quando ele, né, ultrapassa ali o vaso sanguíneo e vai, né, para o tecido, ele se torna um macrófago. Macro, né, de grande, e o fago de fagocitose. E esse processo a gente chama de diapetese, né, que é o momento ali onde ocorre essa passagem, né, do monócito ali para o tecido
E aí a gente tem essa troca, né? Que aí se torna o macrófago. E aí o que o macrófago faz? Ele vai ser aquele que vai aqui, né, através das membranas aqui receptoras, informar para o linfócito T que tem um agente, né, estranho, tem ali um invasor, um antígeno, né, adentrando ali o tecido, né. E nesse caso aqui a gente colocou a bactéria como exemplo. Então aqui no linfócito T, CD4+, também conhecido como auxiliador, ele vai receber essa informação. E aí ele vai receber essa informação, né, através aí dessas membranas receptoras, que são aqui esses buraquinhos, né, tipo um caninho. E aí ele vai estar passando essa informação tanto para os linfócitos T, CD8+, que como eu falei, né, são aí os linfócitos, né, de ataque, chamado de citotóxico ou matador. Eles vão ali receber essa mensagem, né, do ataque ali do invasor, dessa bactéria, e vão lá, né, destruir essa bactéria. E aí o linfócito T CD4+, como ele é o auxiliador, né, que recebe aí a mensagem, ele vai estar repassando também essa mensagem para o linfócito B. Quando a gente estiver falando do linfócito B, a gente vai estar falando aí de um linfócito que ele vai estar tendo aí a produção, né, essa função de produzir os anticorpos, né, junto aqui com os plasmócitos. E aí os anticorpos, né, como a gente escuta muito falar, até a gente falou sobre isso em saúde coletiva quando falamos de vacina, eles são, né, os que vão combater ali a bactéria, né, eles vão ali neutralizar aquele processo, né, combater aquele processo. E os anticorpos, né, eles são sempre anti alguma coisa, né, tipo assim, se aqui é uma bactéria A, vai ser um anti-A, né, vai ali combater aquela bactéria. E a gente vai mais pra frente, né, que a gente tem os soros, e aí o soro é soro antiofídico, soro antitetânico, porque ele é anti alguma, né, algum invasor. E aí vai ser o nomezinho do invasor que vai ser ali complementado, né, com o anti e o invasor. E aí o que ocorre, né? Às vezes a gente pega ali uma doença e daqui 3 meses a gente adquire essa doença novamente, né? Um exemplo. E aí, né, o meu corpo, ele vai, né, o meu sistema de defesa, ele vai fazer todo esse processo de novo? Não, a gente vai ter o macrófago, que vai ali detectar, né, essa presença do invasor. E aí a gente já aqui também no linfócito B, a gente tem a formação das células de memória. Então, quando aquele mesmo invasor adentrar, ela já vai ter essa célula de memória que vai ter os anticorpos, né, certinhos para poder combater essa bactéria. E aí, como a gente falou lá, quando a gente falou sobre vacina, né, a gente vai ter aí, né, os anticorpos, porém eles não vão ali, né, durar a vida inteira, né, por isso que a gente toma ali a vacina, e tem algumas que são anuais, né, como a da gripe, a gente toma uma vez ao ano, e a gente tem aí a vacina, né, anteriormente a gente tomava a vacina de tétano, né, de 10 em 10 anos, hoje só se toma uma vez. A gente tem aí também outras vacinas que a gente toma uma vez na vida, né, e já adquire ali, né, essa imunidade para a vida inteira. Então, essa parte do linfócito B, essa criação aí, né, produção dos anticorpos e também das células de memória. Que aí toda vez que essa patologia, né, ela adentrar no organismo, ela já reconhece e já tem ali, né, os anticorpos para combater. Aí a gente vai ter, tem aqui a imagem, né, falamos do macrófago, aqui dos leucócitos, granulócitos, né, e aí aqui, quando a gente fala já dos neutrófilos, mastócitos, basófilos, eosinófilos, a gente vai estar falando de leucócitos granulócitos, né, que tem essas bolinhas, né, essas circulares, que fazem essa diferenciação. Tá, deixa eu ver aqui.
ter... Eu não coloquei a imagem. Ai, tô triste agora. Tinha uma imagem bem explicativa para mostrar para vocês, mas eu não coloquei. Tá. Então, qual que é aí a função dos neutrófilos, né? Os neutrófilos, eles vão ser também aí células, né, fagocitárias, que elas vão ali para corrente sanguínea, né, combater, no caso, a inflamação. Negócio que eu não tenho uma imagem aqui, deixa eu ver se eu encontro, que aí seria mais legal para eu mostrar para vocês. Por exemplo, né, quando a gente tem ali uma lesão, né, na pele, o que que ocorre, né? Quando a gente tem uma lesão na pele, as próprias células, né, elas mandam informação para o que a gente chama de mastócito, que é já um leucócito, né, granulócito, que é esse daqui. Cadê? Aqui, ó. Não tem uma imagem dele. Mas, enfim, o mastócito, ele vai estar recebendo essa mensagem como que, né, a célula dissesse, olha, eu sofri aqui uma lesão e você tem que fazer alguma coisa, né? E aí esse mastócito, ele vai liberar a histamina, que é um vasodilatador. E aí o que que ocorre, né? Abaixo ali do mastócito, a gente vai ter os vasos sanguíneos capilares, né? Que são vasos menores. E aí quando é liberada essa histamina, que é um vasodilatador, a gente vai ter ali a produção, né? Um fluxo aumentado de sangue. E aí, por que que ocorre isso, né? Se o meu tecido está lesionado, ele está, né, sem as células suficientes ali para estar passando oxigênio, né? Ali o que o tecido precisa. Então, eu estou precisando aí de oxigênio para eu continuar, né, tendo bom funcionamento ali do meu tecido. Então, por isso é liberado a histamina, né? Através aí dos mastócitos. E aí, a gente tem também a heparina, né? Que é um anticoagulante que também é liberada pelos mastócitos, né? Em algumas situações, né, teve ali um sangramento, mas não era para ocorrer, né? Então o mastócito vai, manda a informação para que cesse ali esse processo, né, de sangramento. E aí, cadê a imagem? E aí tá, né? Ocorreu aqui a lesão, aí vai ter aí o mastócito vai mandar a mensagem, vai ocorrer ali a vasodilatação, né? Ou então vai ocorrer ali o processo de anticoagulação através da heparina e o de vasodilatação através da histamina. E aí vai ter ali as células dendríticas, né? Que elas também ficam no tecido, mas como eu falei, elas não são suficientes, né? Para poder conseguir combater esse invasor, né? Então, o que que vai acontecer? Os neutrófilos, né, eles vão ser ali também informados para que eles extravasem ali os vasos sanguíneos, né, que são ali os capilares, para poder ir para o tecido combater esse invasor. Então, os neutrófilos, né, como eu já comentei, eles ficam ali nos vasos sanguíneos e eles fazem também aquele processo de diapetese, né, que é quando ali uma célula ela migra, né, ali dos vasos sanguíneos para o tecido. Então, esse processo é chamado de diapetese. E aí, então, os neutrófilos vão para esse tecido, né, para combater. E aí, o que que acontece? Os neutrófilos, eles também, né, são células fagocitárias. Então, eles comem, né, vamos dizer assim, ali o invasor. Só que nesse processo, os neutrófilos também morrem, né, eles também acabam morrendo durante esse processo. E aí, o que que acontece nesse processo que a gente tem aí os neutrófilos? Geralmente, quando a gente estiver falando de neutrófilos, de mastócitos, a gente vai estar falando de processos inflamatórios. Então, como eu falei para vocês, né? O mastócito, quando ele libera a histamina, que ele é um vasodilatador, que tem ali, né, um grande fluxo de sangue, a gente vai ter ali a presença da inflamação. E como é que eu detecto a presença da inflamação? A gente vai ter ali o rubor, né, que é a vermelhidão.
vai ter ali a pele, né, vermelha. A gente vai ter também o calor, a pele ela fica mais quente. A gente vai ter também o edema, porque há um extravasamento de líquido, né, entre os tecidos. Então, ocorre ali o edema, né, que é o inchaço. E a gente vai ter também, né, por conta aí de todo o trabalho dos neutrófilos, né, mastócitos, a dor. Então, aí a gente já vai ter desencadeado um processo inflamatório. Então, é dessa forma que a gente consegue ver, né? E aí também, a questão da inflamação. E aí aqui, né, também pode ocorrer aí, nessa ferida, né, nessa lesão, ter o aparecimento de pus. Por quê? Porque, como eu falei, os neutrófilos, né, eles são fagocitários, então eles vão ali, né, eles comem ali aquele invasor e aí ali mesmo eles se autodestroem, né, eles também morrem. E aí com isso a gente vai ter ali naquele tecido tanto as bactérias mortas, né, que foram mortas ali nesse processo de defesa, e também neutrófilos mortos. E aí com isso a gente tem aí a formação da pus, né, que é essas bactérias mortas, todos esses resíduos, né, que sobraram aí durante esse processo de defesa. Aí falei dos mastócitos, né, a gente tem os basófilos também, que eles também liberam histamina e heparina, porém ali no momento, né, de alergia. E os eosinófilos, que também são do sangue, né, liberam glândulos tóxicos contra parasitas grandes, eumitos, né? E a gente vai estar falando aí dos parasitas, né? Das vermes, né? Das lombrigas, como a gente normalmente chama, né? E também dos processos alérgicos. Então, todos esses nomezinhos que a gente está falando aqui, se você já fez um exame de hemograma, né? Você vai lembrar que a gente tem todas essas medidas aí quando faz um hemograma completo, que é exatamente para verificar, né, quais são os valores ali, né? Se eu tiver ali o aumento, né, dos eosinófilos, pode estar me indicando aí um processo, né, parasitário, né, algum parasita, né, que está adentrando ali o seu organismo, né, ou dos nossos pacientes. Já quando a gente tem a alteração dos basófilos, né, o aumento deles, né, pode estar ocorrendo ali um processo alérgico. Então, através dessas medidas, né, dessas células de defesa, a gente também consegue detectar, né, hipóteses ali diagnósticas. Aí aqui a imagem, né, do neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, o monócito e o macrófago. Aí, como eu falei anteriormente, né, a gente vai ter o linfócito B, que é ele que vai ser aí o responsável, né, pela formação, né, pela produção dos anticorpos e também pela formação das células de memória, né. Então, como eu falei anteriormente, né, eles surgem e amadurecem na medula óssea, enquanto o linfócito T, ele surge, né, na medula óssea, porém o amadurecimento dele é no timo. Então, né, se cair algo relacionado a essa diferenciação, é essa questão aqui. Eles se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos, né, que também podem ser chamados, né, os anticorpos, de imunoglobulinas. E a gente tem visto muito, né, essa palavrinha nos dias de hoje por conta do Covid, né. A gente fala assim, deu IgG positivo, deu IgM, né, que tudo isso aí está relacionado aos anticorpos. Então, aqui, nas imunoglobulinas, né, no IgA, a gente vai estar falando aí de imunoglobulinas da saliva, da lágrima, do leite, o IgD do plasma sanguíneo, o IgE sobre alergias e parasitas, e o IgG é o principal, né, aí, defesa da imunidade, né, que ele atravessa também a barreira placentária, como a gente falou lá em saúde coletiva, né, sobre as vacinas, né, que a gente vai ter aí essa imunidade, né, que ela pode ser passiva ou ela pode ser ativa, lembrando que ela pode durar dias, meses, anos, né, vai depender aí de qual é ali o antígeno, né, que a gente vai estar falando. E o IgM é o receptor do linfócito B.
que é o quê? Né? O receptor aí dos anticorpos, né? Aí aqui eu coloquei para vocês, né? Porque às vezes falando, quando vocês forem ler, talvez vocês não associem, né? Então eu deixei aqui os textos, né? Para quando vocês forem estudar, caso vocês não tenham uma boa compreensão daquele desenho, né? Que ele é mais didático, né? Então eu deixei aqui para vocês verem depois, tá? Quando vocês forem estudar para a prova, né? Forem fazer o trabalho, enfim. Tá, do seguinte, já falou. E aí, como eu falei, né? A gente vai ter aí dos anticorpos, né? Produzido aí em vacinas, né? E também a gente vai ter os soros, né? Como eu falei, o soro antifídico, o soro antitetânico, que ele é uma dose bem alta, né? De anticorpos, que é para combater ali aquela agressão ali, né? Aquele antígeno que não vai esperar, né? Se tem ali uma formação de uma vacina. Então a gente tem que entrar aí com uma dose bem alta, né? De anticorpos. E aí ele faz uma perguntinha aqui. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos que necessita por não haver um tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. E agora, o que pode ser feito? Aí ele tem a resposta, né? Nesse caso, ele deve receber a aplicação de soros. Vacinas e soros, existem diferença? Os soros diferem das vacinas por já conterem os anticorpos do que o organismo necessita a serem usados para a cura de certas enfermidades. A preparação dos soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados, parte do sangue deles é coletada e são usadas técnicas para isolá-los e na produção dos soros. Aí aqui, né, a jararaca é uma serpente peçonhenta responsável por 90% dos acidentes ofídicos do Brasil. E aí o Instituto Butantan, que a gente está até vendo aí também, né, as vacinas do Covid, é o maior produtor de soros antiofídicos do mundo. E aí a gente vai ter, né, como a gente já comentou, né, através aí dessa toxina da cobra, né, feito o soro, que aí no caso ele de um acidente ofídico, né, que são aí das cobrinhas, a gente vai ter o soro para combater. Aí também os antibióticos, né, eles são feitos aí através das bactérias, porém ao longo do tempo bactérias naturalmente resistentes vêm sendo selecionadas por esses agentes químicos. Por isso é preciso inventar outro tipo de antibiótico contra novas bactérias. Então a ciência está aí, né, usando desses estudos para estar fazendo, né, antibióticos, vacinas, soros, né, para nos ajudar aí nesse sistema imunológico. Aí aqui eu coloquei algumas perguntinhas para vocês, né. Aí eu vou fazer a pergunta e vocês tentam responder com aquilo que vocês acham que é. Quando uma pessoa é picada por um animal peçonhento, deve procurar socorro através de soro, soro que induzirá a formação de anticorpos, soro porque é composto por antígenos específicos, soro porque contém anticorpos prontos, vacina porque fornecerá ao organismo elemento de defesa e vacina para eliminar quimicamente o veneno. Qual a resposta que vocês acham que é a mais adequada para essa pergunta? Letra C. Letra C? Vamos ler aqui de novo, né? Cadê? Os soros se diferem das vacinas por já conter os anticorpos de que o organismo necessita e serem aí usados para a cura de certas enfermidades. Aí tá, explicou, né? Beleza. Aí aqui a segunda, né? O soro antiofídico é administrado, né, em pessoas picadas por cobra peçonhenta por quê? A. Ele induz a formação de anticorpos. B. Ele contém anticorpos. C. É um antibiótico. D. Provoca imunização. E. Possui antígenos específicos. E aí? Provoca imunização. Não.
Porque, ó, veja bem, quando a gente fala das vacinas, a gente está falando de imunização. Quando a gente fala de soros antiofídicos, a gente está falando ali de uma medida, né, de emergência para aquele momento, né? Eu vou estar injetando ali o soro, que ele tem ali quantidades muito altas de anticorpos, para poder, né, os anticorpos eles agirem ali naquela lesão, né, naquela entrada ali dessas toxinas, né, que no caso aí seria da cobra, e aí ele vai estar agindo ali, né, muito anticorpo para tentar combater, né, ali tanto o óbito, né, quanto as complicações que causam. Vocês já viram alguma vacina para picada de cobra? Não. Então, por isso que não é da imunização, tá? Como a gente vai falando de imunização, a gente vai estar falando de vacina. Quando a gente fala de antígenos, a gente está falando de substâncias invasoras, substâncias estranhas, né, para o nosso corpo. Antígenos, vamos chamar aí, né, de atacantes, né, que vão atacar ali nosso corpo. Cadê? Ele induz a formação de anticorpos? Não, ele não induz a formação de anticorpos, né? Porque, como eu falei, esse soro ele é composto pelos anticorpos. Então, a mais correta aqui seria a B, né? Ele contém anticorpos, porque ele já vai estar jogando, né, os anticorpos prontos para combater ali aquela picada. Aí aqui a terceira, né? Os agentes infecciosos, eles penetram no corpo das pessoas através dos ferimentos e das mucosas. A incidência de doenças causadas por estes agentes infecciosos poderá ser reduzida submetendo-se a pessoas à aplicação do soro, que é um processo ativo de imunização preventiva e duradoura. A aplicação do soro quando o agente infeccioso provoca uma doença de evolução muito rápida e não há tempo para a imunização ativa. E aí? Eu fiquei no desenho saber. Isso mesmo. Como a gente acabou de falar, né? No caso, o soro, ele não imuniza, né? É porque a gente tem ali, né, um agente infeccioso muito letal e a gente precisa de uma medida, né, de urgência, né? Então, não dá tempo a gente, né, até porque nem existe, né, formular ali naquele momento uma vacina, né, que vai me dar ali uma imunidade, né, a longo prazo, não. A gente vai ter ali uma medida que vai ser usada com urgência, né, que é aí o soro, que tem os anticorpos. Então, aqui a letra B, né, aplicação do soro quando o agente infeccioso provoca uma doença de evolução muito rápida e não há tempo para a imunização ativa, né. A imunização ativa, ela pode ser tanto pelas vacinas, quanto pelo meu próprio corpo, né, como eu falei para vocês, às vezes a pessoa tem ali catapora, aí teve a catapora, né, teve febre, teve ali erupção, né, na pele, e aí a pessoa já pode adquirir outras vezes a catapora, porém, se ela tiver novamente, ela nem vai perceber, porque os sintomas, né, eles já vão ser ali minimizados. Por quê? Como a gente viu lá nos linfócitos B, eles tanto produzem os anticorpos quanto né, as células de memória. Então, quando ali o catapora que eu já tive, né, eu for ali acometida por catapora novamente, ele já não vai, né, ali trazer tantos danos. Por quê? Porque o meu corpo já conseguiu identificar e os anticorpos já agiram, né, contra ali aquele invasor. Então, aqui, quando a pessoa ela é picada pela cobra, não dá tempo eu esperar o meu corpo reconhecer, o meu corpo, né, produzir os anticorpos adequados. Então, por isso a gente entra com o soro, tá? Essa questão ficou bem clara para vocês? Também ficou, eu entendi agora. Tá ótimo, então. Ainda tinha mais, tá, gente? Cadê? Era aqui, a aplicação do soro, pois as pessoas desenvolvem anticorpos contra os antígenos atenuados.
Também não, né? Vacinação, que é a imunidade adquirida de ação menos duradoura que o soro e de emprego terapêutico, resultando da ativação dos mecanismos naturais de defesa do organismo, também de forma alguma, né? Vacinação que tem efeito terapêutico, ocasião em que o indivíduo recebe anticorpos já prontos produzidos pelo organismo de um animal. Também não, né? Não. Então a gente fica com a B mesmo, né? B. Aí aqui, né? A1 é a letra C, soro que contém anticorpos prontos. A segunda, cadê? É a letra D, provoca a imunização, tá errada. Falou que era B. Isso mesmo, tá errada, tá, gente? É B. Cadê? E a 3 é a letra B, certinha. Só a 2 que tá errada, tá, gente? Vou até depois mudar e mandar pra vocês de novo, porque é capaz de errar lá na prova, né? Aí aqui é um videozinho, né, mostrando como é que funciona. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Tem. Mostrando ali, retratando assim mais dinamicamente o processo de ali de defesa, né, do corpo. Só mostrar o comecinho pra vocês. Aí o patógeno, né? Vamos dizer que esse daí seja aí os macrófagos, né? Já acendeu o alerta, né? Eu acho que essa daí, essa lilás, é a CD8, né? Que é a matadora, né? Para vocês verem um pouco mais ilustrado, né? Ele recebe a informação, né? Ali liga o alerta. Cadê?
Tem alguma coisa errada. Tá. Aí a gente vai falar agora, né, sobre as doenças do sistema imunológico. A gente vai ter aqui, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, que ela é causada aí pelo vírus, né, HIV. Então, quando a gente falar de HIV, a gente vai estar falando do vírus, né? Quando a gente falar de AIDS, a gente vai estar falando de uma doença que é causada pelo vírus HIV. Então, a AIDS é uma doença que se manifesta após a infecção do organismo humano, né, pelo vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido aí por HIV. Esta sigla é proveniente do inglês, né, Human Immunodeficiency Vírus. Também do inglês deriva a sigla AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, que em português quer dizer Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, né, o próprio nome já fala por si. Então, o que é essa imunodeficiência, né? A gente vai ter aí um sistema imunitário falho, né? Então, as células T, que são as células, né, que recebem ali as informações, né, dos invasores, né, dos antígenos, elas não vão conseguir, né, ter aí cumprir, né, com a sua função. O HIV, ele destrói tanto os linfócitos, né, que são as células responsáveis aí pelo nosso organismo com a defesa, e torna a pessoa vulnerável, né, às infecções e doenças oportunistas, chamadas assim por surgirem nos momentos em que o sistema imunológico do indivíduo está enfraquecido. Então, veja bem, na AIDS, né, como eu já falei, a gente vai ter aí essa doença, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida por conta, né, do vírus HIV. E aí, essa doença, né, esse vírus, ele vai estar ali destruindo, vamos dizer assim, né, as células T, que são os nossos linfócitos, né, e aí vai estar impedindo, né, o bom funcionamento do nosso sistema imune. E com isso, né, com essa imunodeficiência, a imunidade baixa, né, vamos dizer assim, a gente vai ter aí uma tendência maior de adquirir outras doenças, né. E aí, quais são, né, os sinais e sintomas, né, que essa pessoa com a síndrome da imunodeficiência adquirida tem? Febre persistente, calafrios, dor de cabeça, garganta, dores muscular. Coloquei aqui para vocês, né, as manchas na pele, são chamadas, né, de manchas de Rush, que são, assim, manchas vermelhas, gânglios, né, ou ínguas, embaixo do braço, pescoço, virilha, que podem levar muito tempo para desaparecer. Por que a gente tem ínguas, né, ou gânglios? Por conta aí que a gente tá, quando surge, né, não sei se vocês já tiveram, mas quando surgem ínguas no nosso corpo, é porque a gente está ali com um comprometimento no baço. Como eu comentei com vocês, essas células, né, da nossa imunidade, elas são tanto produzidas ali na medula óssea e uma pequena parte é produzida também, né, no baço. Então, quando a gente tem ali o surgimento, né, de ínguas no nosso corpo, né, que são tipo nódulos, né, que vem, às vezes aparece, né, ali na axila, né, no pescoço, na virilha, é porque a nossa imunidade, né, a gente já tem aí, acende um sinal que a nossa imunidade ela não está muito boa, né? Então, aqui no caso que esse paciente ele tem aqui essa síndrome da imunodeficiência, a gente vai ter, né, esse comprometimento do sistema imunitário, né? Então, por isso que surge aí esses sinais e sintomas. Com a progressão da doença e o comprometimento do sistema imunológico do indivíduo, começam a surgir doenças oportunistas, né? Geralmente tuberculose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase e infecções do sistema nervoso, como toxoplasmose, as meningites, por exemplo. Então, assim, geralmente, né, a pessoa que ela tem aí a AIDS,
ela não morre de AIDS, né, gente? Tipo assim, ele vai morrer ali de uma doença, né? Como a gente está chamando aqui, né? Nesse caso de doenças oportunistas que, né, atacaram ali o seu corpo e não tinha imunidade para essa defesa. E aí eu coloquei aqui as transmissões, né? Como que é feita aí, como se dá, né? A transmissão da AIDS, né? Através do sangue, do sêmen, secreção vaginal e também pelo leite materno. Por isso que a gente, né, durante o pré-natal, faz ali os exames completos, né, de sífilis, de HIV, justamente para a gente detectar ali precocemente, né, os riscos, né, para esse feto. Então, o leite materno, ele também, né, passa aí esse vírus do HIV. Sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, a transfusão de sangue, né, contaminada. Teve uma, não sei se foi ano passado ou um tempo atrás, né, surgiu aí, né, o maior bafafá que tinha tido algumas transfusões, né, e essas transfusões tinham contaminado algumas pessoas. Então, através Eu vi de uma criança, professora. era algo assim, né, eu não me lembro muito bem, mas teve esse bafafá, né, que a criança estava contaminada, né, Isso. por conta da transfusão, né. Mas geralmente é feito, né, gente, todos os tipos de exame, né, antes de ser feita, né, a transfusão. Mas aí pode ocorrer, né. E aí a mãe infectada, ela pode passar o HIV para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação, né. Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. É por isso que a gente tem que ter o maior cuidado possível, né, durante ali o nosso trabalho, né, sempre usar o sapatinho fechado, né, como eu até já comentei com vocês, né, eu detesto sapato fechado porque eu tenho problema, assim, de unha encravada, mas é necessário, porque se você tá ali, né, com uma sapatilhazinha aberta e só de meia, no momento que uma agulha, né, ali por um acidente cair, ela perfura a sua pele, e não tá escrito, né, gente, às vezes a pessoa nem sabe, porque o HIV, ele é o tipo de doença que ele pode ficar ali incubado por até de 10 a 12 anos, é um período bem grande. Então, às vezes, né, não desenvolve, né? A pessoa teve ali o contato, mas não desenvolveu, fica no organismo. Então, a gente tem que, né, ter aí os maiores cuidados, né, com os EPIs, justamente para não se contaminar. Cadê? E aí, como é que é feito esse diagnóstico, né? A gente tem aí os testes rápidos, né? Coloquei aqui do lado para vocês. Até os resultados, né? Positivo, né? 2 tracinhos, negativo, só um. Inválido, né? Só ali o Tzinho que ficou vermelho. E inválido, né? Não apareceu nenhuma tirinha. Então, a gente pode estar fazendo tanto aí, né? Esse teste rápido, através de uma gota de sangue. E também a própria sorologia, né? Cadê? No Brasil, a gente tem os exames laboratoriais e os testes rápidos que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Né? E aí, em caso de pacientes aí positivo, né? Qual que vai ser o tratamento? Ele é feito com o uso de medicamentos antirretrovirais, já oferecidos aí pelo SUS, que são capazes de impedir a multiplicação do vírus HIV e assim evitar o enfraquecimento do corpo humano. Então, esse HIV ele vai estar ali destruindo todo, né, o sistema imunitário, principalmente aí os leucócitos. E aí a gente vai tentar, né, com esses antirretrovirais, evitar que ele se propague. E aí a pessoa ela vai ter que ficar ali, né, encapsulada, né, porque tem maior risco, né, de estar adquirindo essas doenças oportunistas, né, que aí pode levar a óbito por conta aí dessa imunidade, né, imunodeprimida, né, imunodeficiente. Aí outra coisa que eu queria deixar em destaque novamente, a gente viu lá em saúde da mulher, mas eu vou reforçar. Vocês lembram qual que é a nossa medida de prevenção de HIV? Cadê as Como assim, professora? que a gente falou, sempre que a gente falou várias vezes, né? Quais são aí a forma, né, de prevenir o HIV? Que a gente tem uma coisinha que a gente falou ainda agora, com anticorpos, vacina,
Tem a vacina para, né, contra o HIV, né, que é aí para as meninas, né, e também para os meninos, né, que não tiveram ali, né, ainda o início das relações sexuais, né. Eu não lembro agora a idade, mas se eu não me engano, é de 9 até 16 anos, né, por aí, né, que tem ali a vacinação. Então, se a gente tiver filho, sobrinho, né, incentivar aí que ocorra essa vacinação, né, que é uma forma aí de prevenir. Aí, a esclerose múltipla, né, coloquei alguma imagem? Coloquei. A esclerose múltipla é uma doença crônica e progressiva que afeta as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. As fibras nervosas são recobertas por uma estrutura chamada mielina, que funciona à semelhança de um encapamento isolante de um fio elétrico. A fibra nervosa chamada axônio seria o fio de cobre. A finalidade da mielina é facilitar a transmissão dos sinais elétricos nervosos dentro do sistema nervoso. Na esclerose múltipla, ocorre a destruição parcial ou total da mielina. E este fenômeno a gente chama aí de desmielinização. Desmineralização. Então, a esclerose múltipla, né, ela é aí autoimune, né? O corpo ali vai se autodestruir. Cadê? A causa é desconhecida, e aí os fatores aqui podem ser considerados, né, provocados por fatores ambientais ou por infecção viral, e possivelmente as pessoas que desenvolvem a esclerose múltipla estão geneticamente predispostas à doença. As células do sistema nervoso são afetadas devido a essa desmineralização. Aí aqui, né, são alguns sinais e sintomas dessa esclerose múltipla, né? Visual, tem o nistagmo, neurite óptica, diplopia, na fala, distartria, central, né, no sistema nervoso central, fadiga, depressão, humor instável, comprometimento cognitivo, na garganta, né, disfagia, que é aí a dificuldade, né, de deglutir, de engolir. No músculo esquelético a gente vai ter fraqueza, né, espasmos, ataxia, e sensação de dor, hipoestasia e parestesia. Cadê? A esclerose múltipla é uma doença muito variável e os sintomas dependem das zonas afetadas no sistema nervoso central. Em cada indivíduo, essa esclerose múltipla se manifesta com diferentes sintomas que variam em cada caso. A primeira lesão a se manifestar, clinicamente, pode não ser a primeira. A maioria das pessoas experimenta mais de um sintoma, sendo os mais comuns fadiga, fraqueza muscular, parestesia, que é a sensação tátil anormal, por exemplo, né, o formigamento, a deambulação instável, visão dupla, tremor e disfunção da bexiga e dos intestinos, né? Manifestações como hemiplegia, paralisia, né, só de um lado do corpo, neuralgia do trigêmeo e paralisia cerebral são menos comuns. Outros podem ser fala normal, transtornos cognitivos e emocionais, impotência sexual e sensibilidade ao calor. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas está falando do sistema nervoso central, né? E o que isso tem a ver com o sistema aí, né, imunitário? Porque todo aquele processo que eu falei para vocês, né, dos macrófagos, né, que eles passam informação, e aí o linfócito T recebe a informação, né, e o linfócito T, CD8+, ele vai lá e, né, tenta destruir a célula. Todo esse processo, ele também ocorre, né, a nível ali de doença do sistema nervoso central também, né, onde tiver ali a lesão, onde tiver adentrado, né, o invasor, o antígeno, todo esse processo ele vai estar ocorrendo, né, ali a gente usou o exemplo do tecido, né, da pele, mas pode estar ocorrendo em qualquer parte, né, do nosso organismo. Então, por isso que a gente está falando aqui de sistema nervoso central e dessa esclerose múltipla, né, que é exatamente aí a gente não consegue ter, né, o funcionamento, a gente não consegue levar aí essas células de defesa, né, para combater essa doença, né. Tá, e aí como é que é feito o diagnóstico, né? A gente faz aí a ressonância magnética
que permite identificar a doença e os seus estágios. E o tratamento ele consiste no uso de imunossupressores, interferon beta, já disponível no Brasil, e fisioterapia. Aí a artrite reumatoide, né? Muito aí conhecida, né? E é uma doença, assim, que, né, às vezes a pessoa tá super bem, ela passou ali, sei lá, 40 anos, 30 anos, sem ter nada, e de repente, né, surge aí essa artrite, né? A artrite, ela é uma doença inflamatória crônica, né? Vai ser aí pro resto da vida, a pessoa vai ficar tratando, né, dessa doença, que ela afeta as articulações. Então, é uma inflamação das articulações. E aí, o que são as articulações, né? A gente tem o osso, e aí, como a gente chama, né, de cartilagem. Não sei se vocês conhecem por esse termo, né? Mas no popular, a gente chama as articulações de cartilagem. É como se fosse uma borrachinha, né? Ali que vai estar entre os ossos, para que não ocorra ali, né, um atrito, né, fricção. Porque quando a gente tem aí essa fricção, a gente causa dor. Então, essa borrachinha, ela vai ajudar, né, que a gente chama de articulação, nesses movimentos que a gente faz, né, de abrir e fechar, de andar, né, que vai estar usando aí os ossos, né, e a articulação vai ser como se fosse... Me lembra aí, gente, aquele negócio que tem no sapato, no tênis? Não, é amortecedor, lembrei. A gente usa, né, o amortecedor, né, que é tipo uma borracha. As articulações também a gente pode comparar aí ao amortecedor. Então, aqui no caso da artrite reumatoide, a gente vai ter a inflamação aí dessas articulações, né? Então, a gente vai ter articulações doloridas e inchadas. Aqui na artrite reumatoide, o sistema imunológico do corpo, ele ataca os próprios tecidos, incluindo articulações, e em casos graves, ele ataca até os órgãos internos, né? Porque aqui a gente está falando, né, das mãos, né? Então, ali dos braços, cotovelo, né, de uma região assim mais periférica, né? Mas ele também pode estar cometendo, né, regiões aí internas. E a artrite reumatoide, ela também afeta o revestimento das articulações, causando inchaços doloridos, e com o passar do tempo, a inflamação causada pode levar à erosão do osso, devido à deformidade da articulação. Como eu falei para vocês, né, vai causando ali, né, um atrito, né, uma fricção, né, entre osso e osso. E aí pode estar ocorrendo isso, porque a gente está aí com essa falha, né, na função das articulações. E aí, quais são os sintomas, né? Dores locais nas articulações, né? A pessoa vai, como é que se pode dizer? Se queixar muito, né? Dessas dores nas articulações. Ela vai mostrar que quando ela abre e fecha a mão, dói. Quando ela vai movimentar ali os braços, né? A gente também vê muito comum, né? Não a reumatoide, né? Mas a gente vê muito, né, comum os idosos, né? Ter artrite, que é essa inflamação das articulações. Então, né, o idoso vai dizer o quê? Que ele foi ali só pegar um negocinho com a mão, e aí esse movimento, né, de flexionar aqui, né, o braço, já vai causar uma dor aí terrível, que ele vai passar semanas para se recuperar dessa dor. Justamente porque essas articulações, né, elas aí causam essa dor. Cadê? Ei, professora. Oi. E é uma dor horrível que tem uma colega que ela chora com dor. Dói mesmo, gente. Eu tenho algumas, não é uma dor, como é que eu posso dizer? Não é uma dor que eu tenho, assim, crônica, mas de vez em quando eu sinto umas dores, assim, na articulação, e é muito ruim, né? Já pensou, qualquer movimento que tu fizer vai causar dor, né? Porque tá tudo ali inflamado. Aí, no corpo, né? Anemia ou fadiga, na pele, nódulos ou vermelhidão. E também é comum deformidades físicas ou inchaço das mãos. Aqui é porque eu não coloquei a imagem, mas tinha uma imagem de uma mão que ela tava assim, não conseguia fechar, de tão inchada que tava, por conta que dá esse inchaço, né? Tá. Aí como que é feito o diagnóstico, né? Vai levar em conta aí os sintomas, né? Fazer os exames laboratoriais, VHS, proteína C reativa e também o fator reumatoide. E também através das imagens, raio-x, ressonância magnética, ultrassom. E o tratamento ele consiste no uso aí de imunossupressores.
Embora não exista cura para a artrite, né, tem a fisioterapia e medicamentos que podem ajudar a retardar a progressão da doença. E a maioria dos casos pode ser tratada com uma classe de medicamentos chamadas drogas antirreumáticas modificadoras de doenças. Aí DMARDs, né, na sigla em inglês. E aí, geralmente, essas pessoas, né, elas tomam uma injeção. Se eu não estou enganada, é mensal, essa injeção que é aí dessas drogas antirreumáticas, né? E ela é caríssima mesmo, né? Às vezes a pessoa tem que entrar com processo para poder conseguir pelo SUS. Eu tenho uma tia que ela era ótima, assim, não tinha nada, super saudável. E aí, de repente, né, ela adquiriu aí essa artrite reumatoide. E aí, como a gente comentou, né, o sistema imune, né, ele vai ter tanto essa defesa, né, para as bactérias, fungos, células cancerígenas e também contra as próprias células, né, que ele considera estranha. Então é como se desse um tilt, né, no sistema imune, ele vai contra-atacar as próprias células. Então assim, as doenças autoimunes, né, elas são muito sérias, né, porque a pessoa tem ali uma vida saudável e de repente pode ocorrer, né, de adquirir aí essa falha, né, no sistema imune. E aí essas são as nossas referências e eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho, né, 2, a gente fez o primeiro, né, a maioria tirou aí 1,5 no primeiro trabalho, e esse vai ser o segundo trabalho. Como a gente não vai conseguir, né, abranger todos os sistemas, né, aí eu vou pedir para vocês fazer esse trabalhinho, né, sobre o sistema neurológico, descrever, né, a anatomia e a fisiologia, como a gente vê aqui nos slides, né, a gente fala ali o nome do órgão, né, para ter uma noção de anatomia e quais são as funções ali desses órgãos. Quero que vocês também citem as principais patologias que acometem o sistema neurológico. Não precisa vocês descrever as doenças, tá? É só para vocês citar, por exemplo, né, doença de Alzheimer, vai citando as principais, né, que acometem o sistema neurológico. E aí, quais são os cuidados de enfermagem frente a essas patologias? Aí eu coloquei também um trabalho extra, né? Não é obrigatório, né? Faz quem quer, né? Garantir aí, né? Caso, né, precise, né? Tem aí uma pontuação extra. E aí é para vocês falarem, né? Com as próprias palavras de vocês, o que a gente viu lá na primeira aula, né? Sobre a visão holística na enfermagem. E aí vocês relatar com as próprias palavras também, né? Como vocês vão assistir aí, né? Os pacientes, quando vocês estiverem atuando, né, seja no hospital, seja também, né, intra-hospitalar, no caso nas casas, né, ou na unidade básica, como é que vocês vão, né, na prática, utilizar da visão holística. E aí falar sobre o processo de morte, morrer, né, como é que é esse processo para você, e descrever quais são os tipos de óbitos e quais são os cuidados de enfermagem pós-morte. Então aqui, né, na primeira questão vocês vão falar com as palavras de vocês, podem estar utilizando, né, professora, eu não lembro o que é a visão holística. Tem no nosso primeiro slide, mas se você achar que não é suficiente, pode pesquisar na internet. E aí o processo de morte, morrer e os tipos de óbitos, né, vocês podem estar pesquisando no Google, tá? Que essa aula aqui vai ser a nossa última, na terça. E aí vocês vão me entregar o trabalho na segunda, né? Já para ter aí uma noção do que vai ser falado, tá bom?